Oi pessoal, sou o Jesse Hu. Hoje vamos fazer outra faca de chefe de Damasco. Hoje, porém, o padrão não é aleatório, é chamado Damasco Firestorm. Damasco Firestorm parece complicado, mas é basicamente uma variação do Damasco torcido. Ao invés de torcer camadas retas, torcemos os chamados dúbios esmagados. É muito aço. Meu tarugo inicial tinha camadas alternadas de 10, 84 e 15, 20. Como sobrou um pouco de 15, 20, usei 14 camadas dele e 11 de 10, 84. Buscando perfeição já na primeira tentativa, lixei de novo os lados do tarugo para garantir que estavam planos e preparei o cabo para soldar. Quando comecei a soldar, pensei que não precisava preparar a barra de vergalhão, mas aprendi com Salenstraub há 2 anos que lixar seus cantos facilita muito a soldagem. Há um tempo, mencionei que o óleo de têmpera era o fluido mais acessível para eu mergulhar meu tarugo. Isso não fez muito sentido para muita gente, mas vocês têm que entender que eu sou o cara mais preguiçoso desse planeta. E quando digo mais acessível, quero dizer que ele está literalmente ali, parado na minha garagem. Quando o tarugo atinge temperatura uniforme de soldagem, levo à prensa e faço uma primeira passada suave. Na verdade, isso ocorre por vários motivos. O principal é que preciso levar o tarugo para as matrizes de esquadrejamento. Minhas matrizes de esquadrejamento são grandes, então preciso deixar o tarugo o mais grosso possível para garantir boa contração nas laterais. O próximo motivo pelo qual eu fiz algumas prensagens bem suaves na primeira aquecida, na verdade, normalmente é o motivo mais importante, e esse motivo é que eu não queria despedaçar meu tarugo. Preparar o tarugo para soldar dá muito trabalho e não queria refazer isso para este. Obviamente, escovar a carepa é em parte só para dar um efeito visual, mas na verdade isso me diz muito sobre como o tarugo está soldado. Se eu vejo algum contraste forte entre duas camadas separadas de aço, então provavelmente eu sei que elas não estão soldadas juntas. Se as soldas de forja forem perfeitas, as camadas se unem e funcionam como uma só peça de aço. Gravei este vídeo em dezembro, então as temperaturas ainda estavam perfeitas. Eu não suei até esse ponto, mas isso não significa que eu não vá suar mais tarde no vídeo. Pode ser difícil ver, mas minhas matrizes não estão perfeitamente paralelas. 0,01 grau fora ou algo assim, mas mesmo assim, isso significa que eu tenho que garantir que vou virar meu tarugo toda vez que fizer uma nova passada. Assim, qualquer curvatura no meu tarugo será corrigida depois. Se você sabe algo sobre forjar com prensas hidráulicas, vai saber que algumas delas têm algo chamado controlador digital de prensa. Ele transforma a prensa em um robô, permitindo inserir uma espessura para forjar a peça exatamente assim. Estou pensando em comprar e instalar um na minha prensa, mas não sei se isso é trapaça. Comente se você acha que é ou não e explique o porquê. O plano agora é simplesmente esticar o tarugo até um comprimento bem longo e cortá-lo em cerca de 7 ou 8 pedaços. Eu quero que isso tenha o máximo de barcos amassados possível. Uma das coisas que eu procuro aqui é deixar o tarugo o mais reto possível e quero que os lados fiquem o mais paralelos possível. Não quero que as dimensões da frente e de trás sejam diferentes. Se você pulou para essa parte do vídeo, seja bem-vindo de volta. Se assistiu, espero que tenha gostado de me ver congelando. Estava tão frio que perdi a sensibilidade nas mãos por meia hora. Depois de cortar as pontas sujas do tarugo, marquei algumas linhas e vou dividi-lo em 7 pedaços. Foi a única vez que não usei o paquímetro, apenas a fita métrica. Depois, verá que os pedaços ficaram com tamanhos diferentes, mas essa variação não aparecerá na peça final. Esse método sanfona de dobrar as peças garante um padrão uniforme em todo o tarugo. Com as peças cortadas, marquei e levei para a esmerilhadeira limpar as laterais. Eu realmente não vou fazer uma gravação de teste nessas peças, então o único objetivo é que elas se encaixem um pouco melhor naquele acessório de desbaste de superfície. Antes de ter meu acessório de desbaste de superfície, eu costumava pegar o tarugo, colocá-lo na morsa e usar uma esmerilhadeira angular para tirar toda a carepa de forja. Com o acessório de desbaste de superfície, ignoro a carepa e sigo em frente.
As peças ficam muito quentes após o desbaste, por isso sempre uso luvas de solda ao manuseá-las. Com todas as peças agora basicamente perfeitamente limpas, era hora de levá-las de volta ao torno e soldá-las juntas. Em vez de reforçar alguns pontos de solda, optei por soldar toda a lateral de cada peça. Em teoria, isso tornaria o bloco mais robusto, mas não tenho certeza. Caramba, minhas soldas ficaram boas. Com o bloco soldado e a forja acesa, era hora de resfriá-lo no óleo e retornar à forja. Se você está curioso para saber por que havia tantas chamas saindo da forja, é porque eu deixei os reguladores de ar totalmente abertos. Com os reguladores totalmente abertos, o propano não consegue se misturar com o ar fresco até chegar à câmara da forja, e como a câmara não tem ar fresco, ele precisa sair da forja para realmente combustionar. Quem me acompanha no Instagram sabe que quero comprar um martelo pilão no futuro. Meu martelo dos sonhos seria um Nazel 2B, Nazel 3B ou até um Chambersburg. Isso não significa que eu não goste da minha prensa. Ela é compacta e eficiente, mas não é tão interessante quanto um martelo pilão. O martelo pilão lança uns 150 kg e cada batida é sentida nos ossos, sacudindo tudo por dentro. Talvez em 1 ou 2 anos, quando eu tiver minha própria oficina e não depender mais da garagem dos meus pais, consiga investir em uma fundação e um martelo pilão de verdade. Voltando à tarefa, é hora de forjar o tarugo até atingir 1 polegada e 1/4 quadrado. 1 polegada e 1/4 é realmente grosso para uma torção, mas esse é um problema para o meu eu do futuro resolver. Com o tarugo forjado até a dimensão final, é hora de forjar um pouco os cantos para que, quando eu for torcer e achatar mais tarde, eu não acabe com várias marcas frias. Eu sabia que antes de começar qualquer torção, eu queria tirar esse cabo de vergalhão e um pouco das pontas ruins de um dos lados. A questão é que já estava ficando tarde, e eu não tinha tempo de deixar o tarugo esfriar e colocar na serra-fita. Então peguei uma esmerilhadeira e cortei enquanto o tarugo ainda estava quente. O problema é que discos de esmerilhadeira não suportam altas temperaturas, então alguns estilhaços atingiram meu rosto. Foi desconfortável, mas não tive escolha. Como disse antes, agora é o momento do vídeo em que começo a suar. Sou jovem e forte, agacho 165 kg e faço levantamento terra com mais de 180, mas isso ainda foi das coisas mais difíceis que já fiz na forja. Meu core doía, meu ombro esquerdo queimava e o aço não se movia. Em algumas torções eu colocava todo o meu peso de 72 kg na chave inglesa, gerando muito torque a 30 cm do ponto de rotação, mas mesmo assim quase não se movia. O problema do Damasco Firestorm é que, se você não torcer muito, ele não fica tão bom. Por isso, tentei fazer o tarugo parecer uma ameaça total. Ao usar minha chave de torção improvisada, o tarugo não torce reto, então precisei levá-lo à prensa para endireitar antes de continuar. Há muitas coisas satisfatórias na forja, e acho que essa está no top 5. Ver aquela carepa caindo dessas cristas super torcidas é simplesmente sensacional. Após torcer o tarugo, começo a forjá-lo levemente quadrado para preparar a lâmina. Deixe-me pegar minha vermiculita. É tão fundo quanto vai. Para começar a forjar a lâmina, a primeira coisa que faço é cortar as duas extremidades sujas do tarugo. O único motivo de estar claro lá fora e ser o dia seguinte é que eu realmente fiquei completamente sem gás propano. Se dependesse só de mim, eu teria ficado acordado até umas 11 da noite forjando completamente a lâmina, mas dessa vez não foi assim. O calor de eu achatar a frente da barra acabou sendo comprometido, então a primeira coisa que você vai me ver fazendo é usar a esmerilhadeira para tirar algumas das saliências laterais do tarugo.
O tarugo destacou tanto as saliências da torção que precisei removê-las da peça, senão apareceriam na lâmina final. A primeira coisa que faço quando forjo minhas facas de chefe é isolar exatamente a quantidade de material que quero usar para a lâmina. Você vai ver aqui que eu acabo errando e deixo material de menos, então volto para a prensa e acrescento cerca de 1,5 cm de material. Gravei este vídeo logo após a estreia do vídeo do cutelo, então acho que parte do meu cérebro entrou em recesso e esqueceu como forjar. Para mim, uma boa faca de chefe integral deve ter o calcanhar bem largo, com pelo menos 5,5 cm. Para começar a dar largura ao calcanhar, coloco as matrizes planas combinadas e faço um desbaste agressivo nele. É importante não pressionar muito, pois posso cortar o tarugo ao meio devido à agressividade dessas matrizes. Ah, isso aí, conseguimos. De alguma forma eu preciso cortar isso sem desperdiçar 3 horas do meu tempo. Ah, isso é assustador. Por que isso é tão difícil? Trabalho duro e droga. Estou impressionado. Estou impressionado. Aí está. Uau! Acho que esse esforço merece ao menos 1/10 de um like. Então use um gerador de números aleatórios. E se sair 7, curta o vídeo. Voltando à tarefa principal, depois que cortei todo o material em excesso, era hora de isolar o material que eu queria usar para o meu espigão. Essa combinação de matrizes resolve dois problemas juntos. Ela me ajuda a afinar o reforço ao lado do calcanhar da lâmina e a endireitar minha espinha. Com o espigão quase totalmente forjado, era hora de iniciar o longo processo de chanfrar, alongar o calcanhar e ajustar o perfil até alcançar o molde que tenho em mente. O perfil da lâmina que tenho em mente é algo entre um santoku bem longo e algo chamado de gyuto, com ponta em K. Você provavelmente está olhando para essas tenazes e se perguntando por que elas estão soltando tanta fumaça, e na verdade é porque eu as uso muito para temperar minhas lâminas. E muitas vezes eu não tiro o óleo das tenazes antes de forjar com elas de novo. Para resolver, eu joguei as tenazes na forja, queimei o óleo e as resfriei na água. Desse ângulo já dá para ver o padrão de tempestade de fogo na lâmina. É mais difícil ver desse ângulo, mas de lado e em baixa temperatura, aquelas torções aparecem. Gosto de pensar que minhas habilidades de mover metal com um martelo de mão estão acima da média para um cuteleiro, mas para essa construção especificamente, eu provavelmente estava ali pelo 20º percentil. Eu realmente não sei o que estava acontecendo, eu só estava tendo muita dificuldade para chegar onde eu queria, e como resultado, forjar a lâmina demorou um pouco mais do que eu gostaria. Com a lâmina quase forjada, empurrei o forno e comecei a pré-aquecê-lo cedo. Eu queria ir diretamente da forja para o forno e começar a normalizar.
O principal do Damasco Firestorm é deixá-lo grosso ao sair da forja e afinar depois na esmerilhadeira, criando um padrão mais interessante. Ao atingir o comprimento mínimo de 8,5 polegadas, endireitei a lâmina conforme o perfil desejado e estava pronto. Agora nós esperamos. Está cozinhando. Eu fiz 3 ciclos de normalização para essa lâmina. O primeiro foi a 900 graus Celsius, o segundo a 815 graus Celsius e o último a 730 graus Celsius. Com a lâmina normalizada, era hora de fazer alguns desbastes bem grosseiros. Uma das coisas mais importantes nesses desbastes grosseiros é eliminar qualquer possível trinca fria que possa rasgar a lâmina durante a têmpera. Esse é o momento ideal para trabalhar no perfil final da lâmina. Eu forjei o perfil em cerca de 95%. Você só consegue chegar até certo ponto com um martelo manual. A lixadeira me dá total controle sobre o perfil exato. O que estou fazendo aqui é simplesmente arredondando os cantos na borda e na espinha. Isso vai garantir que eles não possam se tornar pontos de concentração de tensão quando eu for fazer a têmpera. Sempre sigo alguns passos após cada têmpera. Primeiro, verifique se está reto e se precisará de endireitar depois. Depois, teste com uma lima para confirmar se ficou duro. Depois de fazer essas duas coisas, eu coloco a peça em um pequeno forno elétrico e faço algo chamado de revenimento rápido. Eu faria o revenimento rápido no forno, mas ele demora 2 horas para esfriar da temperatura de têmpera. Ah, olha só essas cores de revenimento. Essa cor dourada significa coisas boas. Eu temperei a lâmina a 176 graus Celsius por 2 horas, 2 vezes. A lâmina tem cerca de 62 a 63 Rockwell. Para saber se a lâmina está dura, observe se as faíscas da esmerilhadeira explodem como pequenos fogos de artifício. Agora mesmo, ela está tão pesada quanto o cutelo. Na verdade, chegou a um ponto no meu canal em que eu tenho tantos vídeos que as narrações que faço nos vídeos mais novos podem, tecnicamente, ser repetidas das narrações que fiz nos meus vídeos mais antigos. Isso é um problema. Se quiser sugerir temas para meus próximos vídeos, avise nos comentários. É assim de alto desse lado. Quão alto é desse lado? Ah, tá bem mais baixo. Então vamos ajustar o outro lado para a altura de Shinkuta ficar boa para a altura deste. O que faço aqui não é totalmente preciso, pois ainda não tenho blocos calibrados. Estou aqui apenas para ter uma ideia geral e tornar meu reforço simétrico. Eu não preciso que esteja dentro de milésimos de polegada, só preciso que seja preciso o suficiente para que eu possa começar a usar outras superfícies como referência a partir do reforço. Olhando de perto o reforço, percebe-se vários sulcos profundos causados pela torção anterior. E normalmente isso importaria porque eu faria um cabo facetado. Mas na verdade dessa vez vou fazer um cabo totalmente arredondado, então isso não vai influenciar. Eu queria fazer um arremesso de cinta assim desde que comecei a fazer facas, e agora é o momento perfeito porque aquela cinta estava um lixo. Quando uso cintas, e gosto de pensar que elas têm certa durabilidade. Minhas cintas novas começam com 100 de durabilidade, mas cortam mais devagar conforme ela diminui. Quando chegam a 30 a 40%, coloco na categoria de cintas reserva e uso para desbaste agressivo sem me preocupar se estão afiadas. Uma coisa que você vai notar quando me vê desbastando os perfis das minhas facas é que eu na verdade nunca uso um acessório de roda pequena.
Eu descobri que o lado da placa me dá controle mais do que suficiente para ajustar o perfil do jeito que eu quiser. É mais ou menos nesse ponto do processo de desbaste que eu comecei a perder um pouco a cabeça. Quando eu já tinha removido cerca de 75% do material da lâmina, troquei a lixa de 36 grãos por uma de 50 grãos. A lixa de 50 grãos me dá muito mais controle, e é muito mais suave quando se trata da afiação propriamente dita. Certo, preciso imaginar quanto reforço eu realmente quero para isso. Costumo deixar o reforço das minhas facas integral bem longo. Como o cabo será totalmente arredondado, preferi um reforço mais curto. Veja como a água danificou minhas mãos. Com uma fresadora, essa etapa seria 20 vezes mais rápida e 10 vezes menos dolorosa. Como não tenho fresadora, uso as laterais da base para esculpir o ângulo de 90 graus da melhor forma possível. Preciso usar várias lixas diferentes aqui, pois cada uma tem um raio lateral distinto na cinta. Lixa 36 remove muito material, mas para cantos apertados como esse, prefira uma de pelo menos 120. Após finalizar a transição entre reforço e espigão, volte às faces da lâmina para atingir a espessura final. Se você olhar bem de perto, tem alguns pontos escuros, onde eu precisei forjar a lâmina bem fina. Esses pontos escuros importariam muito mais se eu fosse deixar a lâmina com um acabamento acetinado, mas como essa lâmina é forjada de damasco e eu vou gravá-la no ferrico e depois no cobre, isso realmente não vai importar. Imagine se eu tivesse um espaçador de fibra de carbono revestido em latão. Isso seria incrível. Ah, latão, fibra de carbono, ébano. Mas agora a questão é latão ou bronze, né? O latão é mais brilhante, mas o bronze é. Eu já usei muito bronze, vou usar latão. O que eu ia fazer? Aprendi a duras penas que não se corta a fibra de carbono com serra de fita. Eu tentei cortar com minha serra de fita para madeira antes e destruí completamente a lâmina. Depois eu nem conseguia cortar uma simples tábua de 2x4. As peças de latão que eu vou usar são na verdade sobras da construção da katana. Essas peças eram para o Fushi e o Kashira, mas como mencionei naquele vídeo, fiquei sem tempo e preferi não fazer ambos de qualquer jeito. Quem já viu Forged in Fire sabe que todo ferreiro do programa já usou serra portátil, no programa ou em casa. Usei essa serra só no programa, mas preciso comprar uma para minha oficina. Não quero ficar convertendo minha serra de fita de metal para bancada. Trabalhar com latão fino é irritante, porque, se cortar errado e ele entortar, você terá que lidar com a dobra durante todo o processo. Eu não mostrei isso na câmera, mas na verdade recortei essas peças com uma esmerilhadeira porque minha serra de fita estava cortando muito devagar e estava entortando as peças quando elas se soltavam. Para ter uma noção aproximada de quanto ébano eu precisava cortar, eu fiz um esboço bem simples e depois medi. Eu gostaria de saber a espécie exata de ébano que eu estava usando, mas quando peguei com o fornecedor de madeira, acabei esquecendo o que eles me disseram. Se você é marceneiro e sabe a espécie desse ébano, avise nos comentários. Eu sei que não estou dando muita informação para você trabalhar, mas é isso que torna tudo ainda mais divertido. Antes de furar os espaçadores e o bloco do cabo, preciso saber as dimensões do espigão. Em algum momento, eu acho que preciso padronizar as dimensões do meu espigão para poder furar exatamente o mesmo encaixe toda vez. Mas esse momento não é hoje, então vou continuar usando o método inferior. Após uma análise cuidadosa,
Não vou usar fibra de carbono e também não vou usar o segundo espaçador, acho que é demais. A fibra de carbono revestida de latão parecia boa na teoria, mas ao comparar as peças percebi que era barulhenta demais. Tinha muita coisa acontecendo no cabo. Se você já viu o vídeo do Dude Perfect em que fazem pinturas com pêndulo e o Tyler exagera na tinta e destrói tudo, eu não queria que isso acontecesse comigo. Desculpa, Tyler. Na verdade, há outro motivo para eu não querer usar fibra de carbono no cabo. Ela é muito perigosa de manusear. Ao lixar, use traje completo. O pó pode irritar a pele e, se inalado, permanece nos pulmões. Se você não sabia disso sobre mim, eu na verdade tenho asma, e por causa disso eu preciso ser um pouco mais cuidadoso do que a maioria das pessoas com coisas que podem ficar presas nos meus pulmões. Por isso também quero um bom sistema de coleta de poeira na minha futura oficina. Essa tabela não tem nada entre 6 e 1/16 e 1/4, então o que eu estou supondo, posso furar na velocidade que quiser e tudo dará certo. Eu definitivamente disse isso com 100% de intenção não sarcástica. Vocês sabem como o Will Stelter é o cara do torno? Sou o anticara do torno. Tenho esse torno desde que comecei a forjar e o usei como minha primeira bigorna. Achei que não precisava de uma bigorna, então meu pai e eu compramos algo parecido na Home Depot. Desde então já grudei epóxi no trilho, ficou o cordão de solda preso e tenho cerca de 1 cm de folga no fuso. Sinceramente, isso já está quase onde... Acredito que o problema seja o desbaste no cabo por estar tão próximo. Seja lá como isso aqui se chama. Neste ponto, eu realmente não tenho um processo passo a passo que eu sempre sigo. Eu meio que fico alternando entre 4 ou 5 ferramentas, que são a lixadeira de cinta, um guia de lima, uma lima, esse bastão de madeira que eu uso para martelar o espaçador, talvez para ajudar a ver algumas marcas, e um pedaço de lixa em cima do bloco de granito. Acho que ficou um encaixe perfeito. Com o espaçador encaixado atrás do reforço, voltei ao bloco de ébano. Repeti o truque das peças anteriores com espigas ocultas, aplicando pressão lateral na broca para unir os 3 furos em uma fenda maior. Essa é a etapa que eu gostaria que parecesse um pouco mais elegante e um pouco mais precisa, mas ainda não encontrei nem vi nenhum método melhor do que esse sem uma fresadora. Dizem que um problema no forjado no fogo é queimar as fendas nas espigas ocultas. Não concordo, mas entendo o ponto de vista deles. Muita gente tenta queimar as fendas quando a fenda nem está perto de ter o formato da espiga. Eu só faço a queima quando a fenda já está 99% entalhada. Eu não estou queimando a fenda até o final, estou ajustando perfeitamente ao formato da espiga. Depois que o bloco do cabo ficou perfeitamente ajustado à espiga, era hora de começar a preparar as peças para a colagem. E a única coisa que faço para isso é voltar ao bloco de granito e lixar tudo até ficar perfeitamente plano. Você provavelmente está se perguntando, Jesse, por que você está entalhando a espiga como se fosse colar antes de fazer qualquer lixamento manual? Isso é justamente porque eu vou colar antes de qualquer lixamento manual. A questão sobre a geometria arredondada do cabo que estou tentando fazer é que a parte da frente do reforço precisa realmente fazer uma transição perfeita para a lâmina, mas eu não vou saber como essa geometria vai ficar até realmente modelar o cabo. Na verdade, eu tive que fazer uma modificação na minha mesa de lixamento manual, também conhecida como meu pedaço de madeira, porque eu realmente não tinha um encaixe para aquele cabo. Eu mencionei em um vídeo anterior que sempre que eu ia misturar epóxi, eu tinha que usar uma dose completa de cada componente, o que significava que eu acabava com muito excesso sobrando. Alguém comentou que havia linhas que eu poderia usar para bombear, tipo meia dose de um e meia dose do outro, mas eu sinceramente não consigo encontrar essas linhas de jeito nenhum. Ou quem comentou mentiu, ou estou cego.
Quando eu despejo a resina epóxi no bloco do cabo, eu tenho que garantir que despejo pelo lado do furo e não pelo centro, justamente para evitar que fiquem bolsas de ar. Nessa construção, como ia lixar tudo após colar, não importava se ficasse epóxi fora. Ainda assim, limpo por hábito. Vamos prender isso com o sargento. Sinto muita diferença na qualidade das ferramentas da minha oficina. Por um lado, eu tenho uma das melhores prensas de 25 toneladas do mercado, e por outro lado, eu uso só um monte de 3 sargentos para todas as minhas colagens. Um sistema melhor de sargento seria útil, mas não alteraria a qualidade da colagem. Beleza. No meu canal só mostrei cabos de faca de chefe rápidos, nunca um totalmente arredondado. Eu sinto que é um pouco cedo demais na minha carreira para dizer que eu tenho um estilo distinto, mas se eu fosse fazer uma lista de tópicos das coisas que definem as facas que eu fiz no passado, com certeza incluiria um cabo mais rápido. Eu sinto que é ainda mais importante marcar uma linha central em cabos arredondados do que em cabos mais rápidos, porque nos cabos arredondados, depois que você começa a quebrar os cantos, fica difícil encontrar um plano que você possa usar como referência. Assim como eu não uso acessórios de roda pequena para desbastar o perfil da lâmina em si, eu também não uso eles para modelar o cabo de jeito nenhum. Quando comecei a fazer facas, tinha poucas ferramentas no esmeril, então adaptei meu estilo de desbaste a isso. E agora que eu realmente tenho acessórios de roda pequena, na verdade é difícil para mim começar a usá-los, porque simplesmente parece desnecessário. Nesta etapa do desbaste do cabo, removo todas as marcas escuras do reforço. Ao moldar cabos, geralmente não há ponto final definido, mas para esta lâmina há um ponto mínimo de parada. As marcas escuras devem estar quase totalmente fora do cabo. Acho que preciso mudar bastante este cabo. Se ele for totalmente arredondado, essa face perde sentido. Vou tentar conectar a lâmina ao cabo de um jeito suave, sem uma linha aqui. Se tem um cuteleiro que mais influenciou meu estilo de cabo, ou até mesmo meu estilo de lâmina em geral, provavelmente é o Marek Mamassi. Nunca estudei com ele, e só o encontrei uma vez, mas já passei horas rolando o Instagram dele, simplesmente admirando como os cabos dele fluem bem e como cada faceta parece intencional. A lixa que estou usando aqui é chamada de lixa recortada. Os lados da lixa são moldados em um padrão ondulado, o que significa que posso desbastar o interior dos cantos sem me preocupar com a lateral da lixa cavando nesses cantos. Muita gente gosta de usar lixas Jupflex de 220 ou 400 grãos para isso, mas na minha opinião, as lixas recortadas são muito melhores para exatamente esse trabalho. O fio já tinha entre 3 e 5 milésimos de polegada, mas decidi tentar algo inédito para mim em facas de chefe. Afiar até o zero antes do lixamento manual. Tecnicamente, isso é uma faca de 2 gumes, porque se eu for lixar a faca manualmente e acabar me cortando, o corte vai ser muito mais profundo do que se eu não tivesse feito isso, mas a geometria do fio vai ficar muito melhor. Sabe, essa lima nunca é usada como lima, só uso o cabo para lixar manualmente, então eu vou desgastar a lima. Se uma oficina soubesse que fiz isso, eu entraria na lista negra. A questão de lixar essa lâmina à mão é que ela é muito menor do que o cutelo que eu lixei à mão semana passada. Então, na verdade, eu estava até ansioso para lixar a mão e realmente ver o progresso acontecendo diante dos meus olhos. A transição entre o reforço e a lâmina foi a parte que mais demorou para lixar a mão. Eu não consegui limpar completamente na esmerilhadeira, então tive que ajustar um pouco a geometria com a lixa.
O produto que você me viu borrifar se chama Fluid Film. O Fluid Film funciona como uma camada protetora, então quando eu viro a lâmina e deixo ela com a face para baixo na madeira, ela não enferruja instantaneamente. Aprendi que ao lixar lâminas com reforço integral e cabos de madeira, não é possível lixar diretamente a transição entre eles. A madeira some mais rápido que o metal, então lixar essa transição cria diferença de profundidade. Quase esqueci de falar quais vídeos vi enquanto lixava a lâmina manualmente. Desta vez, acho que reassisti toda a série do Alex se mudando para a nova oficina dele em Montana. E já vi essa série inteira umas 4 ou 5 vezes, mas é tão satisfatório ver alguém montando uma oficina novinha em folha com todas aquelas ferramentas novinhas em folha. Minha estratégia de lixamento manual foi estranha para esta lâmina. Em vez de lixar toda a lâmina até 600 grãos e só depois fazer o cabo, alterno entre a lâmina e o cabo, levando ambos até os 600 grãos. Para manter o tema arredondado do cabo, também arredondei o dorso da lâmina. Geralmente quebro só os cantos, mas achei melhor prolongar a curvatura do cabo por todo o dorso da lâmina. Para escurecer a marca do fabricante com bluing, limpo a área gravada com lixa de 5.000 grãos. Em teoria, isso ajuda a limpar o aço um pouco melhor do que se eu usasse apenas acetona. Com a marca do fabricante gravada e escurecida, era hora de pensar em gravar a lâmina. Uso o fio só para mergulhar e retirar a lâmina do percloreto, pois meu tanque tem 1,20 metros de altura. Eu limpo minha lâmina com detergente comum antes de gravar. Já testei desengraxantes e acetona, mas sempre deixam manchas. O detergente sempre deixou um acabamento impecável todas as vezes que eu usei. Isso não vai cair aí dentro, né? Tudo bem, não sei como isso vai ficar. Vamos ver. Uau! Espera, isso é realmente uma tempestade de fogo. Isso é literalmente como um redemoinho. Tipo, eu nem sei o que essa palavra significa, mas. Olha esses redemoinhos, caramba. Obviamente, pela minha reação, eu realmente não esperava ver esse padrão de jeito nenhum. Normalmente, quando eu estou lixando, consigo ter uma ideia de como o padrão vai ficar quando for gravado, mas para essa peça em particular, eu não conseguia ver nada. O que é isso? Se você olhar o padrão bem de perto, dá para meio que desconstruir como a barra era antes de você torcê-la. Nesse caso, eram WDs amassados, então se você olhar para a borda e para a espinha, vai ver um monte de mini explosões. Após lixar com lixa 2500 e almofada 5000 nas transições, iniciei o segundo ciclo de ataque. A única diferença entre o primeiro e o segundo ciclo de ataque é que o segundo ocorre após o primeiro. Um dos efeitos colaterais de atacar com ferrita é que ela realmente corrói a profundidade do material. E às vezes, se a lâmina estiver muito fina, você pode acabar criando pequenas serrilhas na borda, e isso não era algo que eu queria. Eu estava usando a ponta da minha unha e passando ao longo da borda da lâmina para garantir que ela ainda estava reta, e felizmente estava. Perfeito.
Isso é demais? Com a solução de café pronta e a lâmina limpa, era hora de deixá-la absorver o café por 3 horas. Certo, 3 horas depois. Ah, sim? Ei, olha esse contraste. Agora isso é uma tempestade de fogo. Vamos colocar um pouco disso aqui. Essa fina camada de óleo deve manter a gravação do café permanente. Se eu usasse um pano de polimento na lâmina logo após a gravação com café, acabaria removendo um pouco dela. Então esse óleo é realmente bem importante. Mas depois de uma passada rápida com o pano de polimento e um polimento rápido no cabo, a lâmina está pronta. Espero que tenha gostado de ver a construção desta faca de chef em Damasco Firestorm e das imagens do B-roll. Preciso da cadeira, mano. Após retirar o marlow da cadeira onde afiava, finalizei o fio da lâmina. Como o fio já estava quase em zero, não precisei recomeçar com a lixa de 400 e fui direto para a pedra d'água Chaucer de 3000. Um dos meus métodos favoritos para verificar se a faca está realmente ficando afiada é passá-la ao longo da lateral da minha unha. Se eu soltar a lâmina e ela prender na unha, sei que está razoavelmente afiada. Se houver partes da lâmina que deslizam pela minha unha sem prender, então eu sei exatamente quais pontos preciso focar quando voltar para a pedra. Veja como o microbicel é pequeno, quase não dá para ver de nenhum lado. Essa lição de matemática é de 2014. Mas chegou a hora disso deixar de existir.